fazer do jeito errado é o tal do barato que sai caro. Por que eu falo isso? Falou para mim que ele perdeu de 50% a 60% de mudas que ele plantou, e ele fazia reposição e ele continuava perdendo, ele fazia reposição, continuava perdendo. Ele fez tudo sem planejamento, ele fez da forma que ele achou que era adequada, que na verdade não era. Então ele teve bastante prejuízo com relação a isso, porque gasta com hora homem, né? Pessoas que estão trabalhando lá, se gasta insumo, querendo ou não. Ele me disse que ele utilizou um adubo lá, que passaram para ele uma receita e ele utilizou, ele gastou dinheiro com isso, e sem contar o próprio tempo dele, né? E o estresse que ele passou com isso, né? Quantidade de perdas que ele teve. Disse que teve muito problema com formiga e ele não sabia fazer o controle adequado disso. Então ele colheu esses frutos ruins aí de fazer sem planejamento, de fazer da forma errada, né? Eu costumo brincar que é fazer mais do mesmo, o que tem muita gente fazendo por aí. Aqui, eu até cito o exemplo, uma vez eu fui num plantio, compraram as mudas lá do meu viveiro, e eu fui entregar essas mudas no local, e chegou lá, tinha um pessoal fazendo um plantio, profissional aí, da área ambiental, que inclusive pode assinar esse tipo de trabalho, né? Então, para quem não entende o que eu estou falando, né, é um profissional habilitado que tem perante o conselho de classe atribuição para assinar uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica, para a execução desse trabalho. Então, chegando lá, eu vi muita coisa errada, mas é aquele negócio, o plantio não é meu, não me pediram minha opinião, eu não posso chegar lá falando. A língua chega a coçar para falar, mas estavam jogando adubo NPK em uma quantidade muito grande que eu vi assim no berço da planta, e a quantidade de gel era assim, mas era uma canequinha assim de uns 300 ml de hidrogel. Eu vi aquilo e falei, Jesus, mas o hidrogel, para ele surtir o efeito, você tem que cobrir o torrão da planta, cobrir todo o torrão da planta, depois você joga o solo por cima, porque para que serve o hidrogel? Para ele cobrir o torrão e manter a umidade naquele torrão. Aí estavam usando uma canequinha assim, perguntei lá para o pessoal que estava trabalhando, né? Escuta, mas vocês estão usando só essa canequinha? Mas quem que falou? Falou, pessoal ali que está mandando a gente no serviço. Eu falei, beleza. E a quantidade de adubo que eles estavam usando era muito grande, então aquilo ali poderia até atrapalhar o desenvolvimento da muda, por ser um adubo químico, poderia até matar a planta, né? Por excesso, né? Eu não vi, Léo, especificamente dessa forma que você viu, mas eu já vi plantio sendo feito onde a pessoa não equiparou o torrão à cova. O torrão ficou muito afundado, e aí dá afogamento de colo, mata a planta, ou o torrão ficou exposto, aí você tem a chuva batendo nesse torrão aí, cavando, né, e expondo as raízes à radiação ultravioleta e matando a planta também. Já vi muita perda em função disso. Vou contar uma para o senhor, então, aí preparando aí para não cair da cadeira. Eu sempre atendi uma construtora aqui na cidade, fazendo os plantios, fornecendo mudas, e tinha fechado só o plantio, só que 2020 foi um ano que não choveu, mesmo plantando com gel, fazendo irrigação, teve muita perda de planta lá no plantio, né? Só que eu não fechei a manutenção com a empresa, né? Essa outra empresa concorrente fechou a manutenção. E aí lá precisou trocar umas 60 mudas que tinham morrido. A construtora entrou em contato direto comigo e falou, fornece as plantas lá pra gente e tal. E aí eu fui lá, entreguei as mudas, e depois de algum tempo me ligaram, falaram, olha, cara, tuas mudas tá morrendo tudo lá, nós estamos plantando. Eu falei, escuta, cara, olha, é complicado isso aí, porque vocês compraram só as mudas, não é minha equipe que está plantando, então às vezes o pessoal está fazendo alguma coisa errada lá no campo e eu não sei o que o pessoal está fazendo de errado, ele está perdendo planta e aí a culpa é a minha planta que não presta, né? Como aquele empresário que fica incomodado com certas coisas, eu fui para campo olhar o que estava acontecendo, a área estava roçada, cheguei, vou para um lado, vou para outro e olho, ver se eles não estavam anelando as mudas nas manutenções, enfiei o dedo na terra lá para ver se estavam fazendo irrigação. Cara, fui olhar se tinha formiga, se tinha alguma praga, olhava nas folhas da planta, no caule da planta, olhava embaixo se tinha algum fungo, alguma coisa. Fiquei louco, eu tava para ir embora já, que eu já falei, cara, não tô encontrando problema, mas eu vou dar mais uma volta nessa área. Aí fui dando uma voltinha ali, de repente eu vi um saco plástico, meio para fora, assim, do solo, assim, próximo do... Falei, cara, coisa errada. Falei, cara, eu vou desenterrar uma muda, depois eu planto de volta. Paciência, se perder, depois perdeu. Eu venho aqui, planto, reponho.
peguei no caule da planta, puxei, saiu com torrão e tudo, a planta estava plantada com saquinho. Os caras plantaram as mudas com saquinho e tudo. Aí era a minha muda que não prestava. Professor, não é história para boi dormir, não é conversa fiada. Eu fiz os vídeos disso aí, tirei foto disso aí. Profissional habilitado. Mas acredite, Léo, eu já vi profissionais com pós-graduação, mestrado, doutorado, pedindo plantio de mudas com saquinho. O que você está me falando aí, eu já vi. E mais, vou mais longe. Eu já vi acontecer, se a muda não morre, coisa que às vezes acontece, dela não morrer, você tem lá o cachimbamento e novelamento de raiz dentro do saquinho, a muda se desenvolve, ela arrebenta esse saquinho muitas vezes, ela consegue, só que ela não forma sistema radicular. É uma árvore fadada a cair. Se ela conseguir se desenvolver, deu um vendaval, ela vai para o chão. Ela vem para o chão porque o sistema radicular ele não está completamente desenvolvido, não tem sustentação. Isso eu já vi acontecer. Isso que você está me falando é absurdo? É. Eu já vi acontecer com um profissional que orientou o plantio, um profissional da área ambiental, com pós-graduação, e orientou a fazer o plantio com saquinho. Por quê? Justificativa do peão que estava plantando lá. Ah, não, porque o saquinho, se você plantar com saquinho, mantém a umidade. Aí que não vai manter a umidade mesmo. Pois é, mas você está entendendo onde que eu quero chegar? Isso, na verdade, até o plantio, não basta você ter uma muda de qualidade. Eu sou suspeito para falar, eu conheço as mudas, né? O Léo, ele não fala aqui, né? Mas ele já doou mudas para a universidade. Eu não vi nenhuma muda do Léo morrer. E olha que na universidade a gente não faz todos os tratos e acompanhamentos que o Léo faz em campo. Mas assim, as mudas estão boas, estão indo super bem. Mas eu já vi isso acontecer, da pessoa pegar, plantar e falar, ó, mantém desse jeito aqui, porque a coisa não vai funcionar se você não mantiver. E muito pelo contrário. A pessoa chegou e me falou, mas professor, mandaram a gente plantar assim. Falei, mas quem mandou errado. Não sabe o que eu estou falando. Tragicômico, se você parar para pensar, né? Você gasta recursos, você gasta mão de obra, você gasta hora, você gasta tudo, para quê? Uma árvore que deveria ultrapassar seus 80, 90, 100, 120 anos, a árvore com 20 anos está caindo, porque ela não tem sistema radicular. Não tem como sustentar.